Se você ainda não viu os nossos vídeos anteriores ensinando a etapa de aprendizado da base de conhecimento e as regras didáticas para se criar um roteiro de tutorial, então é importante assistir, ok? Vamos deixar o link nas sugestões e nos comentários. Lá explicamos a importância de dar muitos exemplos ao explicar os conceitos, de ser concreto e somente detalhar os pontos mais complexos, deixando os processos óbvios mais resumidos e também como complementar a base de conhecimento. Aqui vamos falar sobre como estruturar o roteiro, ou seja, como organizar as ideias dentro dele e o que falar em cada etapa. Na metodologia TutorBox, usamos um template com a seguinte estrutura: CAT, resumo, passos. O CAT é o início do vídeo onde você precisa, em poucos segundos, introduzir e definir claramente o conceito que será aprofundado no tutorial. Como você já sabe, se o conceito não for muito claro, é importante dar um pequeno exemplo. É nele onde você também pode explicar a importância daquele conhecimento. Na tela, você pode mostrar o resultado final do tutorial para exemplificar o conceito ou processo. Vamos ver um exemplo do CAT de um tutorial explicando como anexar um arquivo ao e-mail. Durante a criação de um e-mail, você consegue anexar um documento à mensagem, seja um arquivo de texto, uma imagem, vídeo ou qualquer outro. Por exemplo, se você está enviando uma mensagem ao seu gestor sobre um relatório, pode adicionar a planilha ao e-mail. Assim, você consegue acessar os arquivos da conversa sempre que desejar, não perdendo nada importante. Essa ordem não é obrigatória, você pode elaborar da maneira que achar mais didática. Cada conteúdo tem suas particularidades. Agora vamos analisar o que foi mostrado na tela em cada frase. Na primeira, mostrar o texto de um e-mail, algo sobre um relatório, sendo concluído e depois dando um pequeno zoom no botão de anexo, colocando o cursor em cima, acelerado. No segundo trecho, clicar no botão de anexo e adicionar a planilha. E na última frase, fazer uma transição para a caixa de entrada, clicando sobre o e-mail, com algumas respostas na thread, e mostrando o documento anexado. Vamos ver o resultado final? Durante a criação de um e-mail, você consegue anexar um documento à mensagem, seja um arquivo de texto, uma imagem, vídeo ou qualquer outro. Por exemplo, se você está enviando uma mensagem ao seu gestor sobre um relatório, pode adicionar a planilha ao e-mail. Assim, você consegue acessar os arquivos da conversa sempre que desejar, não perdendo nada importante. O resumo são poucos segundos onde você mostra as etapas do seu tutorial. Geralmente, mostramos um slide com os passos. Então você já precisa ter pensado quais serão os passos do seu tutorial. Você vai explicar o processo em 2 passos, 3, 4... Por exemplo, quais passos poderiam ser usados para estruturar o tutorial sobre o anexo do e-mail? Poderia ser um passo explicando o processo de se anexar um arquivo, um outro mostrando como usar o Google Drive para arquivos grandes e um terceiro mostrando como baixar um anexo recebido. Ou ainda poderiam ser 2 passos, um mostrando como anexar, e aqui incluiria a parte do Google Drive também, e um segundo mostrando como baixar. Não há uma fórmula para se estruturar os passos do tutorial. O importante é que cada passo seja relativamente abrangente e não muito curto. Por exemplo, passo 1, clicar no ícone. Passo 2, escolher o arquivo. Passo 3, aguardar o carregamento, e etc. Nunca faça isso. Englobe um processo numa etapa só. Vamos ver como ficaria no vídeo? Então, neste tutorial, vamos entender como anexar um documento do seu computador, como usar o Google Drive para arquivos grandes e, por fim, como baixar o anexo de um e-mail recebido. E, por último, o detalhamento de cada etapa mostrada no resumo. Cada início de passo deve ser mostrado um slide de transição com o título do passo. Durante a explicação, usar as dicas didáticas que foram passadas no vídeo sugerido no início. Você pode sempre combinar captura de tela, mostrando o processo ou conceito, com slides de textos e esquemas didáticos com imagens, para explicar ideias mais complicadas. Para esses casos, é importante usar ícones gráficos e cores para ajudar na didática. Você pode encontrar ícones e imagens em plataformas como o Canva, o Tracto, o Pictochart e o The Known Project. Vamos deixar os links nos comentários. Confira aqui o final do tutorial sobre anexos. Durante a criação de um e-mail, você consegue anexar um documento à mensagem, seja um arquivo de texto, uma imagem, vídeo ou qualquer outro. Por exemplo, se você está enviando uma mensagem ao seu gestor sobre um relatório, pode adicionar a planilha ao e-mail.
Assim, você consegue acessar os arquivos da conversa sempre que desejar, não perdendo nada importante. Então, neste tutorial, vamos entender como anexar um documento do seu computador, como usar o Google Drive para arquivos grandes e, por fim, como baixar o anexo de um e-mail recebido. Após realizar o login na sua conta, clique em Escrever para criar um novo e-mail. Aqui você vai encontrar vários ícones de formatação e é no ícone de clipe onde você consegue anexar os arquivos. Clicando sobre ele, escolha o arquivo do seu computador que desejar para anexar ao e-mail. Pode ser uma imagem, um documento, etc. Neste caso, vou usar uma planilha. Atente-se apenas para o tamanho do arquivo, ok? Pois o limite permitido pelo Gmail é de 25 MB. Se por acaso você deseja enviar um arquivo com tamanho superior a 25 MB, por exemplo, um vídeo, então o ideal é utilizar o Google Drive. Para isso, clique no ícone do Google Drive que aparece aqui embaixo. Você pode selecionar um arquivo já existente no seu Drive ou realizar o upload na hora, escolhendo um arquivo do seu computador. No final, ele será anexado como um link no e-mail. Para finalizar, preencha as informações necessárias do e-mail e clique em enviar. Ao utilizar o Google Drive para enviar arquivos, é necessário conceder acesso ao destinatário do e-mail, para que ele consiga abrir o arquivo do seu Drive. E para baixar um arquivo anexado, passe o mouse sobre ele e clique na opção de download, ou clique sobre o arquivo para visualizá-lo antes de baixar e clique na opção de download. Bem fácil, não é? Até a próxima!